Quando meu genro me chamou de peso morto durante a visita ao apartamento, eu fingi não ouvir. Deixei ele falar como se eu não existisse, até que uma única frase me arrepiou os ossos. Depois que o velho morrer, a gente vende tudo e fica rico de uma vez. Esse apartamento aqui vai ser nosso primeiro investimento com o dinheiro da herança. Naquele momento, eu não acreditava na crueldade dele, mas entendi que minha própria filha estava sendo manipulada por um psicopata que não só queria minha morte, mas já estava planejando como gastar minha fortuna. O que mais me chocou não foi só o desejo da minha morte, mas a frieza com que ele falava sobre isso, como se eu fosse apenas um obstáculo temporário entre ele e uma vida de luxo. Como se meus 67 anos de trabalho duro fossem apenas uma conta bancária esperando para ser sacada. Naquele momento, olhando para aquele apartamento de 2 milhões que ele queria comprar para nossa família, eu entendi que estava lidando com um monstro. Meu nome é Roberto Silva, tenho 67 anos, sou empresário aposentado do ramo de construção civil. E esta é a história de como meu próprio genro tentou me matar para ficar com minha fortuna de 15 milhões de reais, mas acabou perdendo tudo, incluindo minha filha, a liberdade e qualquer chance de ter uma vida digna. O que você vai ouvir agora vai mostrar como um homem experiente pode virar o jogo, mesmo quando todos acham que ele já não serve para nada. Nasci no interior de São Paulo, numa família de agricultores pobres. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos e tive que largar a escola para trabalhar e sustentar minha mãe e 3 irmãos menores. Comecei carregando tijolo em obras, dormindo em alojamento de peão, ganhando uma miséria. Mas sempre tive um sonho: construir um império e dar para meus filhos tudo que eu nunca tive. Durante 45 anos construí meu patrimônio tijolo por tijolo, contrato por contrato. Comecei como servente de pedreiro aos 15 anos, virei oficial aos 18, mestre de obras aos 25, empreiteiro aos 30, até me tornar dono da Silva em Associados Construções aos 35 anos. Minha empresa já ergueu mais de 300 prédios residenciais e comerciais em São Paulo e região metropolitana. Não foi sorte, foi suor, sangue, lágrimas e muito trabalho duro. Trabalhei 12 horas por dia durante 4 décadas. Acordava às 5 horas da manhã, tomava um café preto amargo e ia direto para as obras. Controlava cada detalhe, qualidade do material, prazo de entrega, satisfação do cliente. Minha palavra valia mais que qualquer contrato assinado. Quem faz negócio com Roberto Silva não precisa se preocupar, diziam no mercado. Perdi minha primeira esposa, mãe da minha filha Patrícia, quando ela tinha apenas 12 anos. Ana foi vítima de um câncer fulminante que descobrimos tarde demais. Fiquei viúvo aos 42 anos, com uma filha adolescente para criar sozinho. Nunca mais me casei. Dediquei minha vida inteira para dar à minha menina tudo o que ela precisava e merecia. Criei minha filha com punho firme, mas cheio de amor. Patrícia sempre foi minha princesa, minha razão de viver, minha motivação para acordar todo dia e trabalhar como um condenado. Paguei a melhor escola particular, curso de inglês, intercâmbio nos Estados Unidos, faculdade de administração numa universidade de ponta. Ela merecia um príncipe, um homem de caráter que cuidasse dela como eu cuidei. Minha filha sempre foi inteligente, responsável e ambiciosa. Depois da faculdade, ela veio trabalhar comigo na construtora. Tinha talento natural para negócios, relacionamento com clientes, gestão financeira. Eu estava preparando ela para assumir a empresa quando eu me aposentasse. Um dia tudo isso vai ser seu, minha filha. Você vai continuar o legado que construí, eu dizia para ela. Quando ela me apresentou o Diego, de 28 anos, recém-formado em engenharia civil pela Poli-USP, pensei que Deus tinha ouvido minhas orações. Rapaz bonito, bem-falante, família de classe média, parecia ter educação, ambição e respeito pelos mais velhos. Papai, conheci um rapaz especial. Acho que você vai gostar dele, ela disse radiante de felicidade. A primeira impressão dele foi excelente. Alto, 1,85 m, cabelo bem cortado, roupas sociais impecáveis, aperto de mão firme, olhar direto nos olhos. Senhor Roberto,
É uma honra conhecer o homem que construiu um dos maiores grupos de construção civil de São Paulo, disse ele com reverência genuína, ou pelo menos era o que parecia na época. No começo achei que tinha ganhado um filho que nunca tive. Diego era respeitoso, educado, sempre me chamava de Senhor Roberto, com admiração verdadeira. Sempre perguntava sobre minha experiência na construção civil. Senhor Roberto, como o senhor conseguiu crescer tanto partindo do zero? Qual é o segredo para manter a qualidade em todas as obras? O senhor poderia me dar algumas dicas de como lidar com fornecedores? Dizia que queria aprender comigo, que eu era um exemplo de vida para ele, que sonhava em ter uma trajetória parecida com a minha. Senhor Roberto, o senhor é minha inspiração. Quero construir uma carreira sólida como a sua, com ética e competência. Até me emocionei quando ele pediu minha filha em casamento, ajoelhado na sala da minha casa, com lágrimas nos olhos. Senhor Roberto, eu amo sua filha mais que minha própria vida. Prometo cuidar da Patrícia como o senhor cuidou, proteger ela como o senhor protegeu, e honrar sua família como ela merece, disse ele com voz embargada. Que performance de Oscar, que teatro bem ensaiado. Hoje sei que cada palavra era calculada para me conquistar. Confiei nele como confiaria em um filho de sangue. Dei uma casa de presente para eles, uma mansão de 400 metros quadrados no Morumbi, que valia na época 1,2 milhão de reais. Comprei um BMW X5 0 km como presente de casamento. Ofereci uma sociedade de 20% na construtora, sem ele investir um centavo. Você é família agora, Diego. O que é meu é da família. Senhor Roberto, eu não mereço tanta generosidade. Ele fingia modéstia. Mereço sim, meu filho. Você vai cuidar da minha princesa, vai me dar netos lindos e vai continuar construindo essa empresa junto comigo. Como um velho tolo que acredita em conto de fadas romântico. Minha experiência de vida, minha capacidade de ler pessoas nos negócios, tudo isso foi para o ralo quando o assunto era a felicidade da minha filha. Construí meu patrimônio com inteligência e honestidade. Hoje tenho 5 prédios residenciais em bairros nobres, 3 galpões comerciais alugados para empresas multinacionais, 2 terrenos em área de expansão urbana, minha mansão principal de 800 metros quadrados no Jardim Europa, uma casa de campo em Campos do Jordão, uma cobertura na praia em Guarujá. Sem contar investimentos em ações, fundos imobiliários e aplicações que somam mais de 15 milhões de reais. Trabalhei 12 horas por dia durante 4 décadas para construir esse império. Acordei às 5 da manhã durante 30 anos consecutivos. Enfrentei sol escaldante e chuva torrencial nas obras. Fechei negócios importantes com um simples aperto de mão. Construí uma reputação sólida baseada na minha palavra. Nunca calotei ninguém. Nunca quebrei um contrato. Nunca entreguei uma obra com defeito. A rotina na minha casa sempre foi simples e organizada, como uma operação militar. Acordo religiosamente às 6 da manhã. Tomo meu café da manhã lendo 3 jornais diferentes: Estado de São Paulo, Folha e Valor Econômico. Cuido pessoalmente dos meus 5 cachorros da raça pastor alemão. Converso diariamente com meu jardineiro Seu João, que trabalha comigo há 22 anos e é praticamente da família. 3 vezes por semana, vou ao escritório da construtora para acompanhar os projetos em andamento, assinar contratos importantes, conversar com engenheiros e arquitetos. Outras vezes, fico em casa mesmo, aproveitando a aposentadoria que conquistei com dignidade e suor. Recebo visitas de amigos empresários, jogo dominó com vizinhos, leio livros sobre história e biografia de grandes empreendedores. Diego sempre demonstrava interesse genuíno pelos meus negócios, ou pelo menos era o que eu pensava. Sogro, me ensina como funciona esse tipo de contrato de empreitada. Senhor Roberto, qual é o segredo para escolher um terreno com potencial de valorização? Sogro, como o senhor conseguiu manter a empresa lucrativa durante as crises econômicas? Me conta como era o mercado de construção civil nos anos 80 e 90. Pensava que era a admiração genuína de um jovem engenheiro querendo aprender com um veterano experiente.
pensava que queria realmente construir uma carreira sólida seguindo meus passos. Na verdade, ele estava mapeando cada detalhe do meu patrimônio, como um assaltante estudando uma mansão antes do roubo. Cada pergunta era para descobrir onde estava meu dinheiro, como funcionavam meus negócios, quais eram meus pontos fracos. Se você é pai de família e já desconfiou do genro, deixa o like que você entende a dor que estou sentindo. A experiência que vou compartilhar pode salvar sua vida financeira e familiar, literalmente. Porque o que eu descobri depois dessa frase maldita no apartamento mudou tudo o que eu pensava sobre confiança, família e caráter humano. Minha filha nunca imaginou que seu pai de 67 anos era capaz de investigar como um detetive profissional, planejar como um general experiente e executar uma vingança tão precisa e devastadora que destruiria completamente a vida de quem tentasse me prejudicar. O que fiz depois disso surpreendeu até mesmo meus advogados e amigos mais próximos. Em meus 67 anos de vida, enfrentei muitas batalhas. Concorrência desleal, crises econômicas, clientes caloteiros, fornecedores desonestos. Mas nunca enfrentei uma traição vinda de dentro da própria família. Aprendi que existem dois tipos de homem neste mundo: os que falam muito e fazem pouco, e os que observam calado e agem na hora certa. Diego sempre foi do primeiro tipo, cheio de promessas vazias. Eu sempre fui do segundo tipo e essa diferença ia custar muito caro para ele. Aprendi na vida que experiência vale mais que diploma universitário, que caráter vale mais que lábia bonita, que respeito se conquista com atitudes, não com palavras. Durante 45 anos nos negócios, desenvolvi um instinto apurado para identificar pessoas falsas, aproveitadores, mentirosos profissionais. Mas quando se trata da felicidade da sua única filha, mesmo o homem mais experiente pode baixar a guarda. O que mais me doía não era apenas o dinheiro roubado ou os documentos falsificados. Era a traição da confiança, a quebra dos valores familiares que sempre defendi, a manipulação da minha filha inocente. Era ver que um estranho havia entrado na minha família com a intenção deliberada de destruir tudo que levei uma vida inteira para construir. Quando Diego começou a namorar minha filha há 4 anos e meio, parecia mesmo um rapaz de família tradicional. Conheci os pais dele numa festa de noivado, o Sr. Antônio, contador de uma empresa de médio porte, e Dona Maria, professora de matemática no ensino fundamental. Gente simples, trabalhadora, honesta, que criou 3 filhos com muito esforço e dedicação. Pensei que tinham passado valores corretos para o Diego. A família morava numa casa modesta em São Caetano do Sul, classe média baixa, mas digna. O pai trabalhava há 25 anos na mesma empresa. A mãe era funcionária pública concursada há 20 anos. Tinha um Corolla 2010, uma casa financiada pela Caixa, filhos todos formados na faculdade. História típica de família brasileira batalhadora que conquistou estabilidade com muito suor. Seu Roberto, é uma honra conhecer um empresário do seu calibre, disse o pai dele na primeira vez que nos encontramos. Espero que nosso Diego seja digno da sua filha. Conversa respeitosa, humilde, de quem reconhece a diferença social, mas mantém a dignidade. Simpatizei imediatamente com eles. Achei que tinham criado um rapaz de caráter. Comecei ajudando Diego com pequenos favores que pareciam totalmente naturais. Senhor Roberto, meu carro quebrou bem na véspera de uma entrevista de emprego importante. Será que posso pedir emprestado o seu carro? Sogro, você não conhece alguém que pode me dar uma indicação para uma vaga de engenheiro júnior? Roberto, preciso de uma referência profissional para um processo seletivo. Posso usar seu nome? Sempre disposto a ajudar o futuro genro, emprestava meu BMW sem hesitar. Fazia ligações para conhecidos diretores de construtoras. Escrevi cartas de recomendação destacando suas qualidades. Claro, meu filho, conte comigo para o que precisar. Família ajuda família. Até consegui o primeiro emprego dele numa construtora concorrente. Falei pessoalmente com o dono, que era meu conhecido há 20 anos. Os primeiros favores eram sempre acompanhados de justificativas convincentes e demonstrações de gratidão exagerada. Senhor Roberto, não sei como agradecer essa oportunidade. Sogro,
Vou trabalhar duro para honrar a indicação que o Senhor me deu. Roberto, vou fazer de tudo para não decepcionar sua confiança. Teatro bem representado, lágrimas de emoção, promessas solenes de eterna gratidão. Ele sempre vinha pedir conselhos sobre carreira, investimentos, planejamento de vida. Sogro, qual é a melhor forma de começar a investir com pouco dinheiro? Senhor Roberto, como o senhor fez para crescer tão rápido nos negócios? Roberto, que curso de especialização o senhor recomenda para um engenheiro que quer empreender? Perguntas inteligentes que me faziam sentir útil e respeitado. Sogro, o senhor é meu ídolo, meu modelo de vida. Quero ter uma trajetória igual à sua, construir um patrimônio sólido para minha família. Que música doce nos ouvidos de um pai que quer ver a filha bem casada com um homem ambicioso e trabalhador. Eu caia em todas as conversas dele como um peixe mordendo uma isca dourada. Depois do casamento, que custou R$150 mil e eu paguei integralmente, os pedidos de ajuda financeira começaram a crescer gradualmente. Sogro, estou pensando em fazer um MBA para acelerar minha carreira, mas o valor está meio salgado. Roberto, preciso trocar de carro porque esse Civic usado não condiz com minha nova posição na empresa. Pai, a gente está pensando em reformar a casa. Você não pode nos dar uma ajuda? Sempre tinha uma justificativa empresarial ou familiar convincente. Isso vai abrir portas importantes para mim no mercado. Preciso causar boa impressão nos clientes da empresa. Queremos receber a família com mais conforto. Cada pedido era apresentado como um investimento no futuro da família, nunca como um gasto supérfluo. Emprestei exatos R$95 mil para ele fazer um MBA executivo numa escola de negócios renomada. Isso vai multiplicar meu salário em pouco tempo, sogro. Vou conseguir uma promoção e devolver tudo em 2 anos no máximo. Paguei R$140 mil por um BMW Série 3 0 km para ele. Preciso ter um carro que inspire confiança nos clientes. Você entende como é no meio empresarial. Investi R$250 mil numa sociedade de consultoria em engenharia que ele queria montar com 2 colegas da faculdade. Vamos trabalhar exclusivamente com grandes construtoras, sogro. Com sua experiência como sócio consultivo e minha operação técnica, não tem como dar errado. Projeto apresentado com PowerPoint profissional, planilhas detalhadas, projeções otimistas de lucro. As emergências familiares também começaram a aparecer com frequência suspeita. A mãe dele descobriu um nódulo no seio e precisava de cirurgia particular urgente, mais R$60 mil. O pai dele foi demitido da empresa aos 55 anos e estava passando dificuldades para encontrar um novo emprego, mais R$40 mil para ajudar com as despesas da casa. A irmã mais nova dele precisava de ajuda para terminar a pós-graduação, mais R$30 mil. Sempre conseguia me convencer porque apresentava documentos médicos, cartas de demissão, boletos de faculdade. Tudo parecia legítimo, urgente e temporário. Sogro, é só até a situação da família se estabilizar. Você sabe como é difícil quando acontece uma emergência e a gente não tem reserva suficiente. Eu abria a carteira sem hesitar, achando que estava ajudando uma família necessitada. Ele usava minha filha como intermediária para fazer os pedidos mais delicados e valores mais altos. Pai, o Diego está passando por uma pressão muito grande no trabalho. Papai, você não pode dar uma oportunidade para ele trabalhar na nossa construtora? Pai, a gente está pensando em comprar um apartamento para investir. Você pode nos ajudar com a entrada? Minha filha sempre pedia por ele com aqueles olhos de menina que eu nunca conseguia negar nada. Pai, você sabe que o Diego é trabalhador e honesto. Ele só está precisando de uma oportunidade para mostrar seu potencial. Como recusar um pedido da minha princesa? Como dizer não para a felicidade da minha única filha? Deveria ter desconfiado quando ele parou de me chamar de Senhor Roberto e passou a me chamar apenas de Roberto, depois só de sogro, e por último até de Roberto, com um tom meio displicente. A formalidade respeitosa foi diminuindo à medida que eu ia cedendo aos pedidos dele. Era como se cada favor concedido diminuísse o respeito dele por mim.
Deveria ter percebido quando ele começou a falar sobre meus bens como se fossem naturalmente dele também. Nossa construtora poderia investir nesse projeto de condomínio fechado. Nossa casa está precisando de uma reforma na área de lazer. Nosso patrimônio imobiliário tem potencial para crescer muito se diversificarmos os investimentos. Tudo sempre nosso, nunca seu ou do sogro. A linguagem corporal também foi mudando gradualmente. Antes ele se levantava quando eu chegava, me cumprimentava com aperto de mão firme, falava olhando nos meus olhos. Depois passou a acenar de longe, continuar sentado quando eu entrava na sala, falar comigo sem parar de mexer no celular. Sinais claros de perda de respeito que eu ignorei completamente. Minha experiência de 45 anos fechando negócios dizia que algo estava errado, mas o coração de pai falou mais alto que a razão empresarial. Quando você ama sua filha acima de qualquer coisa, você quer que ela seja feliz a qualquer custo financeiro. E se o marido dela precisa de ajuda para crescer profissionalmente, você ajuda sem questionar. Sempre fui um empresário desconfiado, que investigava a fundo antes de fechar qualquer negócio. Checava referências, analisava documentos, visitava outras obras das empresas parceiras. Mas quando se tratava do marido da minha filha, toda essa prudência desapareceu. Amor paternal às vezes cega a experiência profissional. Ele desenvolveu uma estratégia psicológica muito eficiente para me manipular. Quando eu questionava algum gasto ou valor, ele usava a tática da culpa emocional. Sogro, depois de tudo o que fizemos juntos, você ainda duvida da minha honestidade? Roberto, parece que você não acredita no meu potencial de crescimento. Pai, você está ofendendo o Diego com essas perguntas. A chantagem emocional era sempre acompanhada do apoio da minha filha. Pai, o Diego está se sentindo rejeitado pela família. Papai, você está magoando meu marido com essa desconfiança. Pai, se você não confia no Diego, é porque não confia em mim também. Como um homem pode resistir a esse tipo de pressão vinda da própria filha? Ele usava meus futuros netos como argumento emocional para justificar os investimentos. Sogro, estou construindo um patrimônio sólido para os seus netos. Roberto, tudo isso que estou fazendo é pensando na segurança da nossa família. Pai, quando você for avô, vai ficar orgulhoso de ver tudo que construímos juntos para as crianças. Sabia exatamente onde apertar para eu abrir a carteira sem resistência. Falava dos netos que ainda nem existiam como se fossem uma realidade concreta. Mostrava fotos de casas de amigos. Dizia, imagine seus netos brincando num quintal assim. Picture sua filha criando seus netos numa casa segura e confortável como esta. Gradualmente fui ficando de lado nas decisões importantes sobre minha própria filha. Antes ela me consultava sobre tudo: mudança de emprego, compras importantes, viagens, decisões financeiras. Depois do casamento, quem decidia era sempre ele. O Diego acha que não é uma boa ideia eu trabalhar na sua empresa. Meu marido disse que é melhor investirmos nosso dinheiro diferente. Minha opinião foi perdendo peso nas conversas familiares. Pai, você não entende como funciona o mercado hoje em dia. Papai, as coisas mudaram muito desde sua época. Pai, o Diego estudou administração moderna. Ele entende melhor esses assuntos. Minha experiência de décadas foi sendo desqualificada como coisa de velho. As visitas da minha filha na minha casa diminuíram drasticamente. Antes ela almoçava comigo todo domingo, passava algumas tardes da semana conversando, me ligava todo dia para saber como eu estava. Depois do casamento, as visitas ficaram quinzenais, depois mensais, depois apenas em datas especiais. Diego estava construindo uma parede invisível entre mim e minha filha. Os almoços de domingo, tradição sagrada da nossa família há mais de 20 anos, foram gradualmente desaparecendo. Pai, a gente não pode vir hoje porque temos um almoço na família do Diego. Papai, hoje vamos num evento da empresa. Pai, estamos muito cansados, vamos ficar em casa descansando. Sempre tinha uma desculpa para me evitar. As conversas telefônicas também ficaram mais formais e distantes. Antes, ela me ligava para contar detalhes do dia, pedir conselhos, dividir alegrias e preocupações. Depois passou a ser só: Oi, pai, tudo bem?
Tá tudo ótimo aqui, beijo. Conversas de 2 minutos, sem intimidade, sem calor humano. Se você tem filha e genro, comenta aí suas experiências. Conta se você já sentiu que estava sendo usado financeiramente, que sua opinião não importava mais, que estava perdendo sua filha para um manipulador. A experiência que vou compartilhar agora pode abrir seus olhos para sinais que talvez você esteja ignorando. Foi quando comecei a perceber que Diego falava sobre mim de forma diferente quando pensava que eu não estava ouvindo. O Roberto está ficando muito conservador nos investimentos. Seu pai não entende como funciona o mercado atual. O sogro está perdendo o ritmo dos negócios. Talvez seja melhor tomarmos algumas decisões sem consultar ele. Como se eu fosse um estorvo, um obstáculo ultrapassado entre ele e os negócios modernos. Como se minha experiência de 45 anos no mercado fosse menos valiosa que o diploma dele de 5 anos atrás. Como se eu fosse apenas um banco humano que estava ficando relutante demais para liberar empréstimos. Mas o que descobri no meu próprio escritório numa terça-feira de manhã me deixou sem chão e mudou tudo. Documentos que eu nunca tinha visto, contratos que nunca assinei, movimentações bancárias que eu jamais autorizei. Ali eu entendi que não estava lidando apenas com um genro interesseiro ou aproveitador comum. Era algo muito pior, muito mais grave, muito mais perigoso para minha vida e meu patrimônio. Quando entrei no meu escritório sem avisar numa terça-feira de manhã, às 9h30, encontrei Diego mexendo no meu cofre como se fosse o legítimo proprietário. Ele estava de costas para a porta, com vários documentos espalhados sobre minha mesa, alguns já guardados numa pasta que reconheci como sendo dele. O barulho da minha entrada o fez pular literalmente do susto. Ele ficou pálido como um fantasma quando me viu parado na porta do escritório. As mãos tremeram visivelmente, algumas folhas caíram no chão, e por uns 5 segundos longos ficamos nos encarando em silêncio absoluto. Era como ter flagrado um ladrão em ação. A cara de culpado era inconfundível, incontestável. Sogro, que susto! Não ouvi o senhor chegar. Gaguejou, tentando recuperar a compostura e recolher os papéis do chão com movimentos nervosos. Estava aqui organizando uns documentos antigos para o senhor, aqueles contratos que ficavam meio bagunçados. Mentira descarada dita com voz trêmula e suor na testa. Naquele momento, uma sirene tocou na minha cabeça como um alarme de incêndio. Em 45 anos de negócios, desenvolvi um instinto apurado para detectar mentiras, e tudo no comportamento dele gritava desonestidade. Homem honesto não mexe em cofre alheio às escondidas, não fica nervoso quando é flagrado, não inventa desculpas esfarrapadas. Diego, quem te deu permissão para mexer no meu cofre particular? Perguntei com voz firme e olhar fixo nos olhos dele. E que organização é essa que você está fazendo sem me consultar? Mantive o tom calmo, mas autoritário, como quando questionava fornecedores desonestos nas minhas obras. Desculpa, sogro, foi mal entendido. A Patrícia disse que você tinha pedido para eu dar uma geral nos documentos antigos, separar o que era importante do que podia ser descartado. Outra mentira óbvia. Minha filha jamais tocaria nesse assunto sem conversar comigo primeiro, principalmente envolvendo documentos confidenciais guardados no cofre. Abri meu cofre na frente dele e imediatamente percebi que vários documentos importantes não estavam na ordem que sempre mantive religiosamente. Escrituras de imóveis, contratos de construção, procurações, apólices de seguro, tudo estava numa sequência diferente da organização que uso há décadas. Meu sistema pessoal de arquivo tinha sido violado. Diego, por que estes documentos estão fora de ordem? Eu organizo meu arquivo pessoal da mesma forma há 20 anos, questionei mostrando as pastas. A cara de nervosismo dele aumentou ainda mais. As mãos continuavam tremendo e ele começou a gaguejar respostas inconsistentes. Vi documentos que nunca tinha visto na vida, espalhados entre meus papéis originais. Procurações em branco, com uma imitação perfeita da minha assinatura, contratos de venda de imóveis que eu jamais autorizei, propostas de empréstimo usando meus bens como garantia sem meu conhecimento, falsificações profissionais, feitas com papel timbrado da construtora, carimbos oficiais,
uma operação muito bem elaborada. Encontrei contratos de venda falsificados para 2 dos meus galpões comerciais mais valiosos. Documentos que estabeleciam a venda por valores ridiculamente baixos, propriedades que valem 2 milhões sendo vendidas por 800 mil. O comprador era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas minha assinatura estava lá, perfeitamente imitada. A qualidade da falsificação era impressionante e assustadora. Até a pressão da caneta estava imitada, a inclinação das letras, os pequenos tremores característicos da minha letra. Diego tinha estudado minha caligrafia como um perito grafotécnico, analisado centenas de assinaturas para criar imitações perfeitas. De onde saíram estes contratos, Diego? Eu nunca assinei nada disso. Confrontei ele segurando os documentos falsos. Sogro, deve ter algum engano. Talvez sejam rascunhos antigos que ficaram misturados. Respondeu com uma desculpa patética que nem ele próprio acreditava. Comecei a vasculhar minhas contas bancárias online com atenção redobrada, procurando qualquer movimentação suspeita dos últimos meses. E logo descobri um padrão perturbador: transferências que eu não autorizei, sempre em valores redondos, sempre em datas que eu estava viajando ou indisponível por algum motivo. Saques de 15 mil, 20 mil, 25 mil reais, realizados sempre quando eu estava internado no hospital para a cirurgia no joelho que fiz no ano passado. Transferências para contas que eu desconhecia, sempre durante os finais de semana que eu passava na casa de campo. Tudo cronometrado, calculado, planejado, para eu não perceber na hora. Liguei imediatamente para meu contador de confiança, o seu Marcos, que cuida das minhas finanças empresariais e pessoais há 18 anos. Seu Roberto, que bom que o senhor ligou. Faz tempo que quero conversar sobre umas movimentações estranhas que identifiquei nas suas contas. Tem coisas aqui que não batem com seu perfil conservador de investimentos. Foi aí que a bomba realmente explodiu na minha cara. Seu Marcos tinha identificado exatos 680 mil reais em transações altamente suspeitas realizadas nos últimos 2 anos e meio. Valores que saíram das minhas contas sem minha autorização, sem meu conhecimento, sem nenhum documento legítimo que justificasse as operações. Seu Roberto, tem transferências aqui para contas de pessoas físicas que o senhor nunca mencionou, investimentos em empresas que não constam na sua carteira oficial, até compra de veículos que não estão no seu nome, explicou o seu Marcos com preocupação evidente na voz. Preciso que o senhor venha aqui urgente para analisarmos tudo. Descobri que Diego tinha conseguido acesso às minhas senhas bancárias através da minha filha, que ocasionalmente me ajudava com transações online quando eu tinha dificuldades com a tecnologia. Ela fornecia as senhas inocentemente, acreditando que estava ajudando o marido a me auxiliar com questões financeiras rotineiras. Ele aproveitava qualquer momento de descuido para fazer transferências pequenas, mas constantes. Nunca valores grandes que chamariam atenção imediata, mas sempre quantias significativas que, somadas ao longo do tempo, representavam uma fortuna. Um verdadeiro psicopata financeiro operando dentro da minha própria família. Diego tinha acesso físico aos documentos do meu escritório porque eu confiava cegamente na minha filha, e ela sempre trazia o marido quando vinha me visitar. Pai, o Diego pode ficar aqui no escritório mexendo no laptop while conversamos na sala? Quantas vezes ouvi essa pergunta e respondi, claro, minha filha, sem desconfiar de nada. Cada visita era uma oportunidade para ele fotografar documentos, copiar informações confidenciais, estudar minha organização financeira. Enquanto eu conversava carinhosamente com minha filha na sala, pensando que estava curtindo um momento em família, ele estava no meu escritório coletando dados para me roubar sistematicamente. O mais revoltante foi perceber que minha própria filha estava sendo usada como laranja em várias operações criminosas, sem nem saber. Conta bancária aberta no nome dela sem seu conhecimento. Cartão de crédito com limite de 50 mil reais, aprovado usando seus dados. Empréstimos feitos usando o CPF dela como avalista em contratos que ela nunca viu. Patrícia Silva aparecia como sócia em 2 empresas de fachada que eu descobri posteriormente.
Empresas criadas especificamente para lavar o dinheiro roubado de mim, com endereço comercial em salas alugadas que ela nunca visitou. Minha filha estava sendo transformada numa criminosa sem nem saber. A pergunta que não me deixava dormir era: ela sabia de alguma coisa ou era uma vítima inocente como eu? Analisando friamente as datas e movimentações, percebi que muitas operações suspeitas aconteciam exatamente quando ela estava viajando a trabalho para outras cidades ou visitando amigas nos finais de semana. Diego era esperto demais para envolvê-la conscientemente nos crimes. Ele a usava como fonte de informações e cobertura para suas ações, mas mantinha ela longe das evidências diretas. Assim, se fosse descoberto, ela poderia alegar inocência genuína, o que provavelmente era verdade. Senti uma fúria que nunca tinha experimentado antes em toda a minha vida. Pensei nos 45 anos acordando às 5h da manhã, trabalhando 12 horas por dia sob sol escaldante, enfrentando chuva nas obras, fechando negócios honestos com aperto de mão, construindo uma reputação sólida baseada na minha palavra empenhada. Pensei em cada tijolo que ajudei a assentar quando era pedreiro, cada contrato que assinei como empreiteiro, cada cliente que conquistei como empresário. Tudo isso para um vagabundo de 28 anos tentar roubar meu patrimônio com falsificação de documentos e manipulação psicológica. A humilhação era insuportável. A raiva que senti naquele momento não era apenas pela perda financeira, mas pela violação da confiança, pela traição dos valores familiares que sempre defendi, pela manipulação cruel da minha filha inocente. Era como se tivessem violado minha casa, minha história, minha dignidade como homem e como pai. Ele tinha falsificado minha assinatura em mais de 25 documentos diferentes que encontrei naquela investigação inicial. Contratos comerciais, procurações especiais, termos de sociedade, até cheques em branco com minha assinatura, já aposta. Uma operação criminosa de grande escala operando dentro da minha própria família. Usou minha procuração legítima, que eu tinha dado para ele me ajudar com questões burocráticas simples, como renovação de documentos e pagamento de impostos, para negociar com fornecedores como se fosse meu representante oficial. Pediu orçamentos para a venda de imóveis, abriu contas bancárias, até tentou contrair empréstimos milionários usando meus bens como garantia. Descobri que havia uma rede de cumplicidade familiar envolvendo parentes dele. A irmã mais velha do Diego trabalhava numa imobiliária de médio porte e estava fazendo avaliações não oficiais dos meus imóveis, fornecendo informações privilegiadas sobre valores de mercado para facilitar as negociações fraudulentas. O cunhado dele, casado com essa irmã, era despachante e documentalista e tinha acesso a cartórios de registro de imóveis para facilitar transferências fraudulentas. Até a mãe dele, que eu pensava ser uma professora honesta, estava recebendo dinheiro das operações através de uma conta poupança que descobri posteriormente. Era uma quadrilha familiar bem estruturada, com cada membro cumprindo um papel específico na operação criminosa. Diego era o infiltrado que coletava informações e documentos. A irmã fornecia dados do mercado imobiliário. O cunhado facilitava as questões cartoriais e os pais serviam como laranjas para receber dinheiro sem levantar suspeitas. Até amigos próximos de Diego estavam envolvidos como compradores fictícios nos contratos falsos. Nomes que apareciam como interessados legítimos nos meus imóveis. Pessoas que se passavam por investidores sérios para justificar avaliações e documentações falsas. Uma operação criminosa de nível profissional. Deixa o like se você ficou revoltado igual eu fiquei quando descobri a extensão dessa traição familiar. A frieza calculista dele, a capacidade de mentir olhando diretamente nos meus olhos durante anos, a forma como manipulou minha filha inocente para chegar até meu patrimônio, tudo isso revelava que eu estava lidando com um verdadeiro sociopata. Ali mesmo, parado no meu escritório com aqueles documentos falsos nas mãos, decidi que ia mostrar para esse moleque que experiência de vida vale muito mais que esperteza juvenil. O velho bonachão que acreditava em todo mundo e abria a carteira para qualquer história triste tinha morrido naquele momento para sempre.
Nascia naquele instante um homem com sede de justiça, com 67 anos de experiência de vida e recursos suficientes para destruir legal e completamente qualquer pessoa que tentasse me prejudicar. Mas não podia agir por impulso emocional como um jovem inexperiente faria. Precisava ser estratégico, usar toda a minha experiência empresarial a meu favor, montar um plano detalhado que garantisse que Diego pagasse caro, muito caro, por cada real roubado, cada documento falsificado, cada lágrima da minha filha, cada noite de sono perdida descobrindo a traição. Mas antes de partir para qualquer ação, precisava reunir todas as provas de forma legal, irrefutável e definitiva. Não podia dar margem para ele escapar por tecnicismos jurídicos ou falta de evidências. Ia tratar isso como o projeto mais importante da minha vida. A destruição completa e legal de quem tentou destruir minha família. Fingi que não sabia de nada durante os próximos 3 meses e meio. Continuei tratando Diego exatamente da mesma forma de sempre, sendo o sogro gentil, confiante e generoso que ele conhecia. Como está indo o trabalho, meu filho? Precisa de alguma ajuda financeira? Que bom ver vocês aqui em casa para o almoço de domingo. Por dentro estava fervendo de raiva pura, mas por fora mantinha a máscara perfeita do patriarca ingênuo. Essa foi a parte mais difícil de todo o processo. Fingir normalidade enquanto convivia diariamente com quem estava tentando me destruir. Apertar a mão dele, abraçá-lo nas festas familiares, ouvir suas mentiras descaradas com um sorriso no rosto, tudo isso exigiu um autocontrole que eu não sabia que possuía. Comecei a montar minha estratégia de contra-ataque como planejava uma obra complexa de vários andares. Primeiro, fiz uma análise completa de todos os recursos que tinha disponível. Contatos influentes no sistema judiciário, amizades sólidas em cartórios e instituições bancárias, recursos financeiros ilimitados para contratar os melhores profissionais do mercado. Em 45 anos, construindo meu império empresarial, cultivei relacionamentos valiosos com juízes, promotores, delegados, advogados renomados, investigadores particulares de elite. Gente séria que devia favores para mim, que respeitava minha reputação, que estaria disposta a ajudar um homem honesto, vítima de crime familiar. Instalei um sistema completo de microcâmeras de alta definição no meu escritório, invisíveis a olho nu, mas capazes de capturar áudio e vídeo com qualidade cinematográfica. Equipamento profissional usado por investigadores corporativos, instalado por uma empresa especializada em segurança empresarial que já prestava serviços para minha construtora há anos. Posicionei câmeras estrategicamente atrás de quadros, dentro de objetos decorativos, até mesmo uma microcâmera dentro do próprio cofre que filmava qualquer pessoa que mexesse nos documentos. Sistema com gravação em nuvem, backup automático, impossível de ser detectado ou sabotado. Queria flagrar Diego mexendo nos meus documentos em alta definição. Queria ter prova em vídeo 4K de cada movimento suspeito, cada documento fotografado, cada papel retirado do cofre. A tecnologia mais moderna a favor da experiência de um empresário veterano. Comprei também equipamentos de gravação telefônica profissionais, do tipo usado por investigadores particulares experientes. Sempre que Diego me ligava para pedir dinheiro, solicitar favores ou falar sobre negócios suspeitos, eu gravava tudo com qualidade de estúdio. Sogro, apareceu uma oportunidade de investimento imperdível. Roberto, preciso de uma ajuda urgente com um pagamento. Cada ligação foi gravada legalmente usando aplicativos e equipamentos que um amigo investigador aposentado da Polícia Civil me ensinou a operar. Gravações que poderiam ser usadas como prova judicial, com timestamp, geolocalização, tudo documentado conforme exige a lei. Procurei meu advogado de absoluta confiança, o Dr. Henrique Martinelli, que me representa em questões empresariais há mais de 22 anos. Homem íntegro formado pela São Francisco, especialista em crimes de colarinho branco, com trânsito livre nos tribunais superiores de São Paulo. Roberto, pelos documentos que você me mostrou, isso configura crime de estelionato qualificado.
falsificação de documento público, apropriação indébita, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, explicou o Dr. Henrique depois de analisar todas as evidências. Esse rapaz pode pegar de 12 a 18 anos de cadeia em regime fechado. Música celestial para meus ouvidos. Finalmente, alguém com autoridade técnica confirmava que eu não estava exagerando, que realmente era vítima de crimes graves, que tinha direito legal de buscar justiça completa contra quem tentou me destruir. Contratei os serviços do melhor investigador particular de São Paulo, Wilson Tavares, ex-delegado titular da Delegacia de Crimes Fazendários, 30 anos de experiência investigando fraudes financeiras, homem sério que já desmantelou esquemas milionários de corrupção empresarial. Seu Roberto, vou mapear cada movimento financeiro dele dos últimos 5 anos, cada conta bancária oficial e extraoficial, cada bem adquirido com dinheiro ilícito, cada pessoa envolvida no esquema, garantiu o delegado Wilson. Quando terminarmos essa investigação, ele não vai ter onde se esconder, nem como negar as evidências. O trabalho investigativo foi meticuloso e profissional. Descobrimos que Diego tinha 7 contas bancárias em bancos diferentes, 3 empresas abertas com sócios laranjas, 2 carros financiados com renda declarada falsa, 1 apartamento comprado com entrada paga em dinheiro vivo, que obviamente veio das minhas contas. Delegado Wilson rastreou até depósitos feitos na conta da mãe dele, transferências para a conta da irmã, pagamentos para o cunhado despachante. A quadrilha familiar estava toda mapeada, com CPF, endereços, valores exatos recebidos, datas das operações. Um dossiê completo e irrefutável. Deixei Diego se sentir cada vez mais seguro, fingindo estar ficando mais confuso e dependente dele para questões financeiras. Diego, você pode me ajudar a entender esse extrato do banco? Não estou conseguindo entender essas movimentações. Meu filho, não estou entendendo bem esse contrato. Você pode dar uma olhada para mim? Será que você não pode me acompanhar no médico? Estou me sentindo muito perdido com essas questões médicas. Eu fingia fragilidade. Quanto mais ele acreditava que estava me controlando completamente, mais evidências incriminatórias eu coletava contra ele. Fingi estar cada vez mais esquecido e confuso durante as visitas familiares, representando o papel do idoso em início de demência. Onde coloquei minha carteira? Não estou lembrando se já paguei essa conta. Filho, você pode me ajudar com essa papelada? Minha cabeça não está mais funcionando como antes. Cada pedido de ajuda era uma armadilha para ele se expor ainda mais. Quando ele ajudava com minha papelada, estava sendo filmado mexendo em documentos sem autorização. Quando eu fingia confusão, ele relaxava a guarda e falava coisas que jamais diria se soubesse que eu estava lúcido e gravando tudo. Criei situações específicas e controladas para flagrar Diego mexendo nos meus documentos. Vou sair para uma consulta médica que vai demorar umas 3 horas. Vocês ficam à vontade aqui em casa, eu anunciava. Mas, na verdade, ia apenas até um shopping próximo e ficava monitorando as câmeras pelo celular em tempo real. As gravações mostravam ele indo direto para meu escritório assim que eu saía, mexendo no cofre com naturalidade absurda, fotografando documentos com o celular, até mesmo fazendo ligações para cúmplices usando meu telefone fixo. Evidências em vídeo de qualidade perfeita que nenhum advogado de defesa conseguiria contestar. Deixei dinheiro marcado em valores específicos dentro do cofre para testificar se ele roubaria mesmo na minha cara. Notas que eu tinha anotado os números de série, valores exatos que só eu sabia que estavam ali, guardados em envelope lacrado com minha assinatura. Quando o dinheiro sumiu exatamente como eu esperava, eu tinha prova física irrefutável de furto qualificado. As câmeras mostravam ele pegando o envelope, abrindo, contando o dinheiro, guardando na carteira. Crime flagrante registrado em alta definição, com timestamp e backup em nuvem. Comecei a questionar certas coisas de forma aparentemente inocente para deixá-lo nervoso e forçá-lo a cometer mais erros. Diego, você lembra daquele documento importante que assinei para você na semana passada? Meu filho,
Não estou achando aquele contrato que você disse que era urgente. Fiz perguntas que eu sabia que o deixariam claramente preocupado. Como está indo aquele investimento que fizemos juntos? Você lembra exatamente quanto foi o último empréstimo que fiz para você? Filho, onde estão guardados aqueles documentos que você estava organizando para mim? Via perfeitamente a reação física dele. Suor na testa, mãos tremendo, voz gaguejando, olhos evitando contato visual. Sinais clássicos de culpa e nervosismo que qualquer investigador experiente reconhece imediatamente. Cada pergunta era como apertar um parafuso na cabeça dele. Paralelamente, tentei abrir os olhos da minha filha sem despertar suspeitas ou revelar minhas investigações. Patrícia, você tem acompanhado todas as finanças de vocês dois? Filha, você conhece todos os negócios e investimentos do Diego? Minha filha, você tem acesso completo às contas bancárias dele? Perguntas sutis, mas que plantavam sementes de dúvida no subconsciente dela. Filha, é sempre bom casal estar alinhado financeiramente, você concorda? Patrícia, transparência total é fundamental num casamento, não é mesmo? Proteção paterna disfarçada de conselhos matrimoniais casuais. Precisava protegê-la do trauma emocional de descobrir que estava casada com um criminoso, mas também precisava que ela começasse a ficar alerta para comportamentos suspeitos. Filha, só quero que você sempre fique atenta às questões financeiras da família. Você é inteligente e pode ajudar o Diego a evitar problemas. Alguns familiares e vizinhos começaram a perceber que algo estava estranho com o comportamento de Diego. Meu cunhado comentou comigo: Roberto, aquele genro seu anda muito exibido ultimamente. Carro do ano, roupas caras, restaurantes chiques. Será que o salário de engenheiro dele está rendendo tudo isso? Vizinhos próximos me procuraram para relatar movimentações suspeitas. Seu Roberto, ontem vimos o Diego trazendo homens de terno para sua casa. Pareciam estar avaliando os cômodos como corretores de imóveis. Senhor Silva, seu genro esteve aqui com pessoas desconhecidas, tirando fotos da fachada da sua casa. O safado estava literalmente dando lance nos meus próprios bens, trazendo compradores para avaliar minha propriedade como se fosse o dono legítimo. A audácia dele não tinha limites. Estava vendendo minha casa enquanto eu ainda morava nela. Delegado Wilson descobriu que Diego já tinha até escolhido apartamento para comprar com o dinheiro da venda fraudulenta da minha casa. Um triplex de 2,8 milhões no Itaim Bibi. Já tinha dado entrada de 500 mil, obviamente com dinheiro roubado de mim. Estava só aguardando completar o golpe para finalizar a compra. Se você quer ver ele se dando mal de forma épica e legal, compartilha este vídeo com seus contatos. Porque a estratégia que bolei durante esses meses de investigação ia destruir completamente a vida dele, da forma mais legal e irreversível possível. Em 67 anos de vida, aprendi que paciência estratégica e planejamento detalhado sempre vencem qualquer esperteza de moleque inexperiente. Diego estava ficando visivelmente desesperado porque alguns dos golpes dele começaram a não dar certo. Bancos implementaram novos sistemas de segurança que bloquearam algumas tentativas de transferência, cartórios passaram a exigir reconhecimento de firma com presença física obrigatória. Algumas operações que ele contava que funcionariam automaticamente acabaram sendo barradas por protocolos antifraude. Percebi claramente que ele estava suspeitando que eu poderia estar descobrindo alguma coisa. Ficava mais nervoso quando eu fazia perguntas aparentemente inocentes. Evitava ficar sozinho comigo por muito tempo. Sempre inventava desculpas para sair quando eu começava a falar sobre documentos, dinheiro ou questões financeiras. O predador estava começando a sentir que a caça tinha virado o caçador, mas ainda não imaginava a extensão da armadilha que eu tinha montado, nem a quantidade de evidências que eu já tinha coletado contra ele. Achava que estava lidando com um velho meio confuso, não com um empresário experiente sede de vingança. Durante 3 meses e meio, mantive essa encenação perfeita, coletando provas diariamente, gravando conversas comprometedoras, documentando cada crime cometido, mapeando toda a rede de cumplicidade familiar.
O investigador particular montou um dossiê de 347 páginas com evidências irrefutáveis. Todo esse trabalho investigativo custou exatos R$ 180 mil, mas eu considerava o melhor investimento da minha vida. Cada real gasto na investigação ia retornar multiplicado na forma de justiça completa, recuperação do patrimônio roubado e principalmente a satisfação de ver um criminoso pagando caro pelo que fez. Chegou finalmente a hora do acerto de contas definitivo. Marquei uma reunião familiar especial para um domingo de tarde. Chamei minha filha, Diego, meus cunhados mais próximos e alguns primos que sempre participavam das decisões importantes da família. Quero conversar sobre questões fundamentais da família, sobre patrimônio, heranças e o futuro de todos nós. E Diego veio todo animado para essa reunião, achando que finalmente ia ser oficializado como herdeiro principal, que eu ia anunciar minha decisão de deixar a construtora nas mãos dele, que os meses de cuidado com o sogro confuso tinham finalmente dado resultado. Pobre diabo não fazia ideia do tsunami de justiça que estava prestes a desabar sobre sua cabeça criminosa. Chamei toda a família para uma reunião especial na minha casa numa tarde de domingo ensolarado de março. Estava presente minha filha Patrícia, Diego, meu cunhado Carlos, minha cunhada Rita, 2 primos próximos e minha sogra de 89 anos que ainda estava lúcida. Família, quero falar sobre questões muito importantes do nosso patrimônio e sobre o futuro de todos vocês, anunciei solenemente. Diego chegou visivelmente animado e confiante, vestindo terno novo, provavelmente comprado com meu dinheiro roubado, sorrindo como quem esperava finalmente ser coroado como o herdeiro oficial do Império Silva. Sogro, que bom essa reunião. Era hora mesmo de organizarmos melhor as questões da família, ele disse com falsa humildade. Preparei a sala de jantar como um tribunal. Mesa grande no centro, todas as cadeiras organizadas em semicírculo, televisão grande ligada para projetar documentos, sistema de som ajustado para reproduzir gravações com perfeita qualidade. Atmosfera séria e formal que já indicava que não seria uma conversa casual. Coloquei todas as provas meticulosamente organizadas na mesa principal. Mais de 350 páginas de evidências separadas por categoria. Extratos bancários com movimentações fraudulentas, fotografias de documentos falsificados, contratos adulterados, pendrive com gravações telefônicas, relatório completo do investigador particular, até cópias dos registros criminais de cúmplices. Antes de falarmos sobre o futuro da nossa família, preciso esclarecer algumas questões muito graves do presente. Comecei com voz firme e olhar fixo em Diego. Descobri que nossa família está sendo vítima de crimes sérios, e todos vocês precisam saber a verdade completa. A transformação na cara de Diego foi cinematográfica e instantânea. O sorriso confiante desapareceu em fração de segundos. A cor sumiu completamente do rosto. As mãos começaram a tremer visivelmente. Gotas de suor apareceram na testa. Era como assistir um ator tirando uma máscara e revelando o verdadeiro personagem por baixo. Sogro, que tipo de questão é essa? Gaguejou tentando manter alguma compostura, mas a voz trêmula e o nervosismo óbvio já entregavam sua culpa para toda a família presente. Roberto, deve haver algum mal-entendido. Talvez possamos conversar em particular sobre isso. Não existe mal-entendido, Diego, e não vamos conversar em particular. Tudo o que tenho para falar será dito na frente da família inteira, porque todos foram afetados pelos seus crimes. Respondi com autoridade absoluta, como um juiz anunciando uma sentença. Comecei a explicação mostrando o primeiro documento, o relatório do investigador particular, com todas as evidências organizadas cronologicamente. Esta é a investigação completa que mandei fazer sobre as atividades criminosas do Diego nos últimos 3 anos. Cada página documenta um crime diferente, cometido contra nossa família. A família toda ficou em silêncio absoluto, alguns com expressão de choque, outros de incredulidade. Minha filha estava pálida, com lágrimas começando a formar nos olhos. Pai, que história é essa?
Que tipo de investigação? Ela perguntou com voz embargada. Filha, você vai entender tudo nos próximos minutos. Vou mostrar para vocês exatamente quem é o homem com quem você está casada, respondi, mantendo o tom paternal, mas inflexível. Era a parte mais difícil, proteger minha filha da verdade dolorosa, mas ao mesmo tempo expor completamente a realidade. Mostrei o primeiro lote de documentos para toda a família, extratos bancários destacando R$ 680 mil em transferências não autorizadas. Aqui estão as provas de que Diego roubou sistematicamente mais de R$ 680 mil das minhas contas pessoais ao longo de 2 anos e meio, expliquei apontando cada movimentação suspeita. Estas transferências foram feitas sempre quando eu estava viajando, internado no hospital ou ausente por algum motivo. Todas para contas que Diego controlava direta ou indiretamente através de familiares e empresas de fachada. As evidências eram incontestáveis, com datas, valores, destinos, tudo documentado oficialmente pelos bancos. Diego tentou negar até o último segundo, como todo criminoso covarde quando confrontado com provas irrefutáveis. Roberto, isso deve ser algum erro do banco, algum problema no sistema, gaguejou desesperadamente. Sogro, eu nunca faria nada contra o senhor. Deve haver uma explicação técnica para isso. Diego, eu tenho aqui as gravações de você pedindo essas transferências para mim por telefone, mentindo sobre os motivos, inventando emergências que não existiam. Respondi ligando o sistema de som e reproduzindo a primeira gravação para toda a família ouvir. A voz dele saindo do alto-falante, cristalina e inconfundível. Sogro, preciso urgentemente de 25 mil para uma cirurgia da minha mãe, que descobriu um problema no coração. É emergência, os médicos disseram que não pode esperar. Mentira completa que toda a família agora ouvia sendo desmontada. A mãe dele não fez cirurgia nenhuma. O dinheiro foi usado para dar entrada num apartamento que ele estava comprando sem ninguém saber, expliquei mostrando os documentos imobiliários. Cada emergência familiar era na verdade um investimento pessoal dele feito com dinheiro roubado de mim. Reproduzi mais 3 gravações telefônicas onde Diego pedia dinheiro inventando histórias falsas. Em uma delas, ele chegou a chorar ao telefone, contando que o pai tinha perdido o emprego e estava passando necessidade. Sogro, meu pai está muito deprimido. Minha família precisa de ajuda para sobreviver. Pura mentira emocional para me manipular. O pai dele nunca perdeu o emprego. Estava trabalhando normalmente na mesma empresa há 25 anos. O dinheiro que mandei para ajudar a família dele foi usado para comprar um carro importado que ele deu de presente para a irmã cúmplice. Toquei a gravação mais chocante de todas. Aquela conversa telefônica onde Diego dizia para um comparsa que o velho está ficando gagá mesmo, agora é só questão de tempo até conseguirmos tudo dele. A voz cruel e calculista ecoando na sala, minha filha ouvindo como o marido falava do próprio sogro. Este é o homem com quem você está casada, Patrícia. Alguém que planejava minha morte como estratégia financeira, que esperava eu morrer para se apropriar do patrimônio da nossa família, disse olhando diretamente nos olhos da minha filha. As lágrimas dela agora caíam livremente e o impacto emocional era devastador. Minha filha ficou em estado de choque absoluto. Ver ela descobrindo que estava casada com um criminoso que desejava a morte do próprio pai foi a parte mais dolorosa de toda essa história terrível. Pai, isso não pode ser verdade. Ela soluçava descontroladamente. Diego, me diz que isso não é verdade. Filha, eu também não queria acreditar. Passei meses investigando, conferindo cada detalhe, na esperança de estar errado. Mas as evidências são incontestáveis, respondi com voz embargada. Era como arrancar um pedaço do meu próprio coração, mas ela precisava saber toda a verdade. Mostrei para ela as contas bancárias abertas no nome dela sem autorização, os empréstimos feitos usando o CPF dela como avalista sem conhecimento, as empresas de fachada onde ela aparecia como sócia sem jamais ter assinado nada. Você também foi vítima, minha filha. Ele estava transformando você numa criminosa sem você saber. Ver minha princesa descobrindo que foi usada como laranja em crimes financeiros me doía mais que toda a traição e roubo.
Minha filha, criada com tanto amor e carinho, descobrindo que estava sendo manipulada por um monstro que dormia ao lado dela toda noite. Chamei a equipe de policiais que estava esperando discretamente na rua, conforme planejado previamente com meu advogado. 2 investigadores da Delegacia de Crimes Fazendários, o delegado titular responsável pelo caso e 2 agentes para fazer a prisão formal. Diego Ferreira Santos, você está preso pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento público, apropriação indébita, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro nacional, anunciou o delegado mostrando o mandado de prisão. Algemado ali na minha sala de jantar, na frente da minha família toda, Diego foi reduzido de genro respeitado a criminoso algemado em questão de minutos. As algemas de metal fechando nos pulsos dele, os policiais lendo seus direitos constitucionais, ele sendo conduzido para a viatura enquanto vizinhos curiosos assistiam da janela. A humilhação pública que ele sofreu naquele momento foi proporcional à humilhação que tentou me causar ao longo de anos. O homem que me chamou de peso morto estava sendo carregado pelos policiais como um saco de lixo, destruído moral, legal e socialmente. Ele foi formalmente preso em flagrante delito por apropriação indébita qualificada e estelionato com agravantes. A Justiça considerou crime continuado pela quantidade de episódios, crime qualificado pela violação de confiança familiar e crime hediondo pela vulnerabilidade da vítima idosa. Durante a condução dele para a delegacia, os policiais informaram que ele estava sendo indiciado também por tentativa de homicídio doloso, baseado nas gravações onde expressava desejo da minha morte como estratégia patrimonial. A pena total poderia passar de 20 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Consegui reaver R$580 mil dos 680 mil roubados através de bloqueio judicial imediato de todas as contas dele e de cúmplices. O juiz determinou sequestro e venda forçada de todos os bens adquiridos com dinheiro ilícito: carro importado, apartamento, joias, investimentos, tudo revertido para ressarcimento. Bloquearam instantaneamente todas as contas bancárias dele em todos os bancos, cancelaram cartões de crédito, negativaram o CPF em todos os órgãos de proteção ao crédito. A vida financeira dele foi destruída completa e legalmente. Nunca mais vai conseguir nem abrir conta em banco de bairro. O juiz também determinou o bloqueio dos bens de todos os familiares cúmplices. A irmã perdeu o emprego na imobiliária e teve a conta corrente bloqueada. O cunhado despachante foi caçado profissionalmente e indiciado como coautor. Até os pais dele tiveram que devolver dinheiro recebido. Minha filha pediu separação judicial na segunda-feira seguinte, 3 dias após a prisão dele. Pai, me perdoa por não ter percebido antes. Me perdoa por ter duvidado das suas preocupações. Ela chorava abraçada comigo. Filha querida, você também foi vítima desse manipulador. Não tem nada para se perdoar. O processo de divórcio foi extremamente rápido porque ela não queria mais nenhum tipo de vínculo com aquele criminoso. Abriu mão de qualquer direito a bens comuns, só queria se livrar legalmente do sobrenome dele e de qualquer associação com os crimes cometidos. Ela finalmente entendeu como tinha sido sistematicamente manipulada por um especialista em enganação psicológica. Pai, ele sempre dizia que você era muito desconfiado, que não entendia os negócios modernos, que era muito conservador financeiramente, ela confessou. Agora entendo que estava me isolando da minha própria família. Consegui a guarda legal imediata dos meus 2 netos, gêmeos de 3 anos que nasceram durante esse período terrível. As crianças ficaram comigo e com minha filha enquanto a justiça processava Diego, protegidas de qualquer contato com o pai criminoso. Vovô vai cuidar de vocês junto com a mamãe. Papai teve que viajar para muito longe e não vai voltar tão cedo. Eu explicava para as crianças que obviamente não entendiam a complexidade da situação. Proteção da inocência infantil era prioridade absoluta. As crianças nunca mais precisaram ver aquele pai criminoso que só trouxe vergonha e trauma para nossa família.
Hoje, eles têm uma vida digna, com educação de qualidade, valores corretos, crescendo longe da influência tóxica de um homem sem caráter que poderia deformar completamente o desenvolvimento moral deles. Nossa família se uniu mais ainda depois dessa provação extrema. Minha filha voltou a morar comigo temporariamente. Os domingos familiares voltaram a acontecer religiosamente, as conversas francas entre pai e filha foram retomadas com intensidade redobrada. O câncer que estava destruindo nossa união foi removido cirurgicamente. Minha filha voltou para casa com os netos e atualmente moramos todos juntos na mansão principal. Ela assumiu o controle operacional da construtora, cuida das crianças com dedicação exemplar, e eu tenho minha família reunida novamente. Pai, obrigada por ter me salvado de uma vida de mentiras. Ela me agradece diariamente. Filha, pai existe exatamente para proteger família. Essa é nossa missão sagrada na vida. Respondo sempre que ela se emociona, lembrando de tudo que passamos. A experiência fortaleceu nossa relação e mostrou que família unida é invencível contra qualquer ameaça externa. Aprendi lições valiosas que quero compartilhar com outros pais. Confiança se conquista com ações consistentes ao longo do tempo, nunca com palavras bonitas ou promessas vazias. Experiência de vida vale infinitamente mais que lábia jovem. Existem pessoas capazes de qualquer atrocidade por dinheiro, inclusive